Aqui é Fábio Cabeça, pro canal do Cabeça, para você não falar besteira. Vamos falar de história? Solta a vinheta, Vinili. O tema é grandes navegações. A aula de hoje, antecedentes das navegações ultramarinas. Beleza? Vamos lá. Galerinha, bem resumidamente, o que eu quero que você entenda, saia da mesmice. Saia da mesmice. Você deve ter aprendido na escola lá o seguinte, que devido à queda de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, a rota para o Oriente estava fechada e por causa disso os portugueses e os espanhóis se lançaram às grandes navegações. Gente, não está de todo errado, mas está cheio de generalizações, tá? Cheio. Não que eu estou aqui para especificar o assunto, mas eu quero te dar uma visão mais completa desse período. E para isso, eu quero que você entenda uma única coisa. Primeiramente, os antecedentes. A única pergunta que você tem que tentar responder mesmo de fato. Por que o europeu se lançou ao mar, ao desconhecido? Por quê? O homem é curioso. O quê? Não. Viagens de navio naquele tempo não é igual essas viagens de hoje não, filho. O bagulho era doido. O bagulho é louco. Passava-se fome, a água era ruim, potável era ruim, porque a água do mar você não bebe, você não consome a água do mar. Se você fizer isso aí, você vai ter alucinação. Tá? A navegação era precária, não tinha motor, tá? Era tudo no vento. Se o vento estivesse soprando ao contrário, o que você fazia? Você saberia o que fazer? Se o vento estiver soprando ao contrário, você está querendo ir para o oeste e você vai para leste. E se você for levado por uma tempestade? Olha só, gente, tinha muitos perigos envolvendo, sem contar uma coisa. As pessoas cresciam imaginando que, primeiro, que a Terra era chata, exato, chata, plana, igual desde a Grécia Antiga, tá? Desde a Grécia Antiga, já se acreditava que a Terra era plana. Sabe quem que mais falava que a Terra era plana? A Igreja Católica. Exato, a Igreja Católica falava, a Terra é plana, entendeu? Agora, veja, a Terra é plana, na concepção deles. O que acontece quando chega no final? Você cai no espaço. Isso quando você chegava no final, você não chegaria no final, porque antes do final, você ainda pegaria ou dois monstros mitológicos, lá da mitologia grega, Scilas e Caríbides. Você poderia ser tragado por um deles, né? Ou sugado por um deles, ou engolido por um deles. Veja, ou as águas iam ferver, ou na melhor das hipóteses, você morreria afogado, sendo levado por uma bela moça com um rabo de peixe chamado sereia. Meus dedos, eu quero olhar nos seus olhos. Cara, na boa, o que você tem no século XIV para o século XV, que é 1400, 1300, 1400, você tem um apocalipse que aconteceu na Europa inteira. Veja, hoje a gente já tem quebra de produção, correto? Quebra de produção, sabe quebra de produção agrícola? A gente tem quebra de produção agrícola, direto. Tem um daréu de agricultor aí que por causa de chuvas, por causa de geada, por causa de seca, perdem tudo. Inclusive regiões nesse país aqui no Brasil que ainda passam fome devido à seca. Tá, se o homem até hoje não conseguiu, com todas as técnicas que viabilizaram, assim, que multiplicaram o poder de produção agrícola da humanidade, se com todas essas técnicas desenvolvidas ao longo de todos esses anos e séculos, a gente não conseguiu ainda dominar por completo e neutralizar por completo o fator clima na agricultura, imagine então em 1300. Dizem, segundo alguns inscritos, estudados, que houve um período de muitas chuvas. E por causa disso, a colheita e o plantio
de diversas culturas agrícolas, que, lembro vocês, na maioria, culturas agrícolas destinadas ao consumo humano, tá? Que eram uma cultura de subsistência, não era para gerar excedente para vender para o mercado, para fazer troca, não, era para comer mesmo, era para sobreviver que se plantava. Então, imagina, teve uma quebra, tá? Obviamente os preços de todos os alimentos foram às alturas, muita gente que não tinha dinheiro passou fome, que não tinha como trocar, passou fome, né? Mas essa fome foi tão atroz e durou tanto tempo, né, que atingiu inclusive classes sociais mais abastadas, tá? Até o rei da Inglaterra chegou a sentir essa carência de produtos alimentícios no mercado europeu. Ai, pai, para! Tô impactada. Tá? Primeiro ponto. Outro ponto é a comida não era, as técnicas de conservação de alimentos não existiam ainda. Não existia geladeira, gente, não existia energia elétrica, tá? Não dava para fazer gelo se o gelo não caísse do céu, entendeu? Tem essas coisas, tá? A conservação de carnes era complicado, você tinha que salgar a carne, tá? Tem todos esses pormenores que fizeram com que a dieta do europeu sempre fosse ameaçada com a quebra de produção agrícola. Então, fome. O que acontece quando a pessoa passa fome por um longo período? O corpo debilita, né? Não precisa ser médico para saber que a gente está mais propenso a pegar doenças e a desenvolver doenças se caso a gente não se alimentar de maneira correta e não tiver todos os nutrientes, né, agindo em nosso organismo, todos os nutrientes necessários, né? Pois bem, junta a fome com um mundaréu de rato, com um mundaréu de bicho, com cidades que não possuíam nenhum tipo de saneamento básico, com um português que não gosta mesmo de tomar banho. Então veja o tanto de vetores biológicos que ele tinha no próprio organismo dele, no próprio corpo, na própria pele, né? E aí, junte-se a isso a pulga do rato, exato, a pulga de ratos. Há estudos que dizem que não foi o rato o principal vetor biológico para a peste bubônica, ou seja, a pulga do rato. Contudo, né, o que temos hoje é isso. É muito provável que a peste negra, que ceifou 1/3, volto a falar, 1/3 da população do continente europeu, né, tivesse realmente como vetor biológico o rato e sua pulga. Tinha muito rato realmente. Então o que acontece? Temos corpos fracos, um vetor biológico em abundância e de repente temos a peste. E ela acomete pessoas que têm dinheiro para comprar comida também. Ela acomete padres, cardeais, papas, ela acomete reis, ela acomete nobres, enfim, ela vai atingir todos de maneira indiscriminada. Beleza? E em seguida, obviamente, as pessoas no desespero, de repente, a insensibilidade de alguns leva à revolta. Eu acho que a maior manifestação da fome é a violência, né? Se não me engano, foi Glauber Rocha, já tinha falado uma vez nisso aí, no Cinema Novo, né? Falava, a maior manifestação da fome é a violência, né? E realmente foi. No ano de 1340, 1350, tivemos inúmeras revoltas camponesas. Eu não estou falando conflitos, porque esses conflitos bélicos sempre existiram, né? Os nobres viviam para guerrear. Eu estou falando o nobre virar churrasquinho na mão de uma multidão revoltada que praticava inclusive canibalismo nos momentos de desespero. Pensa o nível, estávamos num apocalipse, meu querido, e a gente não sabia. O homem que vai sair disso é um sobrevivente.
E ele vai ter uma pergunta que ninguém vai conseguir responder. Onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Entende? É essa a pergunta. O fato de duvidar do poder de Deus, ou até dos desígnios dele, da intenção de Deus, fez com que o homem questionasse a autoridade religiosa. Ela mandava nos corações e mentes até 1300. Se um padre mandasse você comer merda para curar uma doença, você comia. Que nojo! Lá em 1300 você comia. Você ia acreditar piamente que ele recebeu ordem de um anjo, de Deus, de um santo, e falou para você: come merda que você vai melhorar dessa doença. Detalhe, podia estar só sacaneando com você. É claro. Mas você ia acreditar. Existia um monopólio intelectual, um monopólio do conhecimento. E esse monopólio até 1300 era da Igreja Católica, né? Isso pelo menos no Ocidente. O que ocorre quando o mundo passa, a Europa passa por esse apocalipse durante 1300, é justamente questionar: será que a igreja estava certa? Será que o que a igreja está falando está certo? Será que a igreja segue realmente os passos que Deus quer que a gente siga? Será que ela está falando certo? Ela está interpretando os sinais de Deus de maneira correta? Quando o homem começa a se questionar dessa forma, ele deixa também de acreditar que a terra é chata. Exato. E aí começa a nascer também a ciência, começa a germinar a ciência. Bote isso na cabeça, meus caros alunos. Ela nasce da curiosidade, da dúvida, da questão, nunca da unanimidade. Quer fazer ciência? Duvide. Nunca concorde. Tá? Você vai ser chato, você está chato como chato, mas você é um cientista. Busque provar o que você está vendo, busque provar o que está acontecendo, e o que você não conhece, busque conhecer. Isso daí começa a nascer essa quebra do monopólio de explicações perfeitas que a própria igreja possuía. Isso começa a ruir justamente devido a esse apocalipse. Glória a Deus. E na minha opinião, esse é o maior fator que vai jogar um português, um espanhol, um genovês, um veneziano dentro de uma embarcação de madeira e fazer ele conhecer mares nunca antes navegados. A grande verdade é essa, tá? Porque esse homem de 1400 é um sobrevivente, é um homem que questiona essas coisas e é um homem audacioso, é um homem que não quer aceitar o fardo pesado que a igreja diz que foi Deus que colocou nas costas dele. Então, veja, esse cara, né, vai desafiar e provavelmente vai começar a pesquisar e saber e desconfiar que a terra não é chata como a sua irmã mais nova. Eu vou contar. Chata como uma pizza. Ela é redonda como uma bola, redonda como uma cabeça, como um melão. Entendeu? É isso que você tem que começar a entender. Obviamente os fatores econômicos são muito importantes para explicar as grandes navegações. Um deles é a queda de Constantinopla. Isso está em todos os livros didáticos e se cobram em todos os... e vivem sendo cobrados, esse assunto aí vive sendo cobrado nos vestibulares e concursos públicos. A queda de Constantinopla, atual Istambul, se deu em 1453 pelo exército turco-otomano. O exército turco-otomano dominou toda aquela região do Oriente Médio durante o século XV, o século XVI, tá? Eles eram muçulmanos, tinham a religião muçulmana, né? E invadiram Constantinopla, derrubaram, destruíram o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Eles deram fim a esse império, tá? Em 1453. Mas vamos voltar para Constantinopla. Constantinopla era um grande entreposto, sabe de quê? De especiarias. E era um dos últimos entrepostos antes de você adentrar de vez ao Oriente Médio. Tanto é que a cidade de Istambul, parte dela está na Ásia e outra parte está na Europa.
né? O que ocorre é que essa cidade, que possui 2 continentes, era um entreposto comercial cristão, porque até antes da tomada de Constantinopla, a religião que vigorava dentro de Constantinopla era o catolicismo ortodoxo, cristão. Todos acreditam em Cristo. Tem diferenças com a Igreja Apostólica Romana, mas acreditam em Cristo. Não se pertencia, nesse caso, aos infiéis. Tá? Por sinal, mercadores venezianos, genoveses, da Florença, da cidade de Pisa, eram constantemente ameaçados de excomunhão pela igreja por fazerem negócios com árabes muçulmanos. Tá? E detalhe, essa rota comercial que existia da Europa Ocidental até o Oriente e que trazia especiarias, e eu vou explicar para vocês, especiarias não é só tempero não, pimenta, páprica, açafrão, enfim, tem um mundaréu, noz moscada, todos esses temperos que nós hoje conhecemos, não é só isso, era porcelana, era também pólvora, era também seda, muita coisa era trazida do Oriente e não era produzido aqui, eram produzidos na Europa, eram produtos exóticos para o povo europeu. Tá? Então o que ocorre? Quando tem a tomada de Constantinopla, obviamente os mercadores cristãos, né, não vão ter preferências, vão ser atacados em muitos momentos pelo exército turco-otomano, ou seja, vai criar uma série de entraves às relações comerciais que traziam especiarias lá do Oriente para a Europa. Só que esse eixo de Constantinopla vai se deslocar para a Itália. Por isso que é tão errado você achar que ali acabou todas as formas de se fazer comércio com o Oriente, que ali acabou com a rota, fechou a rota. Obviamente, ali naquele estreito de Suez, quando entra para o Mar Vermelho, para você poder sair nas Índias, aumentou o número de embarcações de guerra dos turcos otomanos, aumentou também o mercado, o comércio marítimo dos turcos otomanos, mas não fechou, apenas tornou mais caro, dispendioso, mais restrito para os comerciantes europeus fazerem aquela rota até as Índias. E é devido a isso que os produtos, as especiarias, recebem, né, sobem com seus preços vão às alturas, né? Então é muito caro a pimenta, é muito caro a páprica, enfim, tudo que vem do Oriente vai ficar ainda mais caro. Já era caro e fica ainda mais caro. Já era caro porque existia uma série de atravessadores árabes. O comerciante, o mercador naquela época, ele tinha que ter relação com todo o mundo árabe, que ia possibilitar que ele chegasse em segurança até o mercado das Índias, da China e do Oriente Médio em geral, para buscar de lá as especiarias e trazer até as cidades cristãs, né? E você tinha essa proibição de ficar, o mercador não era bem visto pela igreja, tá? Primeiro porque ele vendia para ter lucro, né? Isso era usura para a igreja católica. A gente vai estudar isso aí mais para frente em Reforma Protestante. Mas também tinha a questão que ele se relacionava com um infiel, né? Que era o povo muçulmano. Aquilo dali todo mundo quase não professava a fé cristã, professava outro tipo de fé, o hinduísmo, professava o budismo, professava o islamismo, mas não o cristianismo. Beleza? Fechado aqui, você vai entender por que Veneza, Gênova, Pisa, Florença e outras cidades da Península Itálica enriqueceram, porque eles monopolizaram esse tipo de comércio. Eles desafiavam as ordens da igreja, eles desafiavam os perigos que tinham dentro do Império Turco-Otomano, que agora Constantinopla fazia parte, e continuavam comercializando e viabilizando essa rota para o Oriente. Os portugueses, por sua vez, já observavam isso com outros olhos. Para eles,
seria muito mais vantajoso buscar uma nova rota. Só que o europeu, de maneira geral, inclusive o português, só conseguia navegar, isso em 1400, costeando, sempre tendo como base terra firme. Ele só conseguia navegar no Mediterrâneo, no Mar do Norte e ainda em uma faixa restrita do Oceano Atlântico no que diz respeito ao litoral português e espanhol. Então, assim, não era muito comum fazer navegações na qual perde-se de vista a terra firme por dias, por semanas. Isso não existia, tá? Isso passa a existir com os portugueses. Os portugueses, pela própria geografia, já eram, tá? Obrigados a se lançar ao mar e a buscar no mar sua riqueza, suas especiarias, vamos dizer assim, e sua sobrevivência. Tá ok? Então, na próxima aula, vamos falar sobre o pioneirismo português. Mas você fica aí, então, pensando, como é que começou as grandes navegações? Com homens corajosos, com sobreviventes, com homens que questionaram o senso comum, né? As ordens da igreja, a voz dita, entre aspas, que Deus tinha falado para eles que a terra era chata como uma pizza. Beleza, galera? Fábio Cabeça, pro canal do Cabeça, para você não ficar falando besteira.